Olá, graça e paz. Meu nome é Fátima Menezes, eu sou da Casa do Pai de Anápolis. E é uma alegria, né? E um prazer poder estar aqui com vocês para juntos meditarmos na palavra do Senhor, em mais um Devocional Marias. Que o Senhor possa falar conosco, que Ele possa falar com você assim como Ele falou comigo. E hoje eu gostaria de estar falando com vocês a respeito de um homem que era chamado segundo o coração de Deus, apesar das suas falhas. E eu gostaria de estar lendo com vocês lá em 2 Samuel 12, versículo 20. 2 Samuel 12, 20, que diz assim: Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas. E entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra verdadeira, bendita. Pedimos ao Senhor que fale conosco, ó Deus. Desperta-nos, ó Deus, nos dê compreensão, sabedoria, que possamos aprender da palavra do Senhor e colocar em prática nas nossas vidas. Obrigado, Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Davi, o contexto aqui, muitos conhecem, foi quando Davi adulterou com Batseba. Através do adultério, ela engravidou de Davi, e nesse tempo Davi mandou matar Urias. E o que o Senhor fez? O Senhor mandou o profeta Natã ir até a Davi e falar para Davi que por causa que Davi, ele saiu dos caminhos do Senhor, ele desprezou a palavra do Senhor e por isso o filho dele morreria. Então, aqui o que nós vemos? Consequência do pecado, né? Então, Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha falhas. Ele errava assim como nós. Ele pecava assim como nós. E para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, não é um resultado de méritos próprios, mas é um resultado da graça de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele agia de acordo com a vontade de Deus. Mas como vimos aqui, Davi era imperfeito, porém ele sabia que dependia da graça de Deus e do poder do Espírito Santo para que seu coração estivesse alinhado com o coração de Deus. Davi, ele pecou sim, ele fez muitas coisas que desagradou a Deus, pecou, mas Davi sempre voltava para o Senhor, porque ele sabia que ele dependia unicamente da graça e do poder do Espírito Santo. Ele pedia perdão, ele reconhecia os seus pecados. Essa deve ser a nossa atitude. Então, o que eu queria falar um pouco com vocês hoje é como conviver com as perdas. Quem aqui está imune às perdas? Elas fazem parte da nossa vida. Nós perdemos saúde, perdemos vigor, ao longo da vida, né? Perdemos entes queridos e por aí vai, tantas coisas, né? Que se formos falar, a gente passa o dia falando sobre isso, né? Um divórcio, um filho que pode ter ido embora, né? Então são várias coisas. Mas o que eu aprendo que com essa atitude de Davi e quando Deus mandou o profeta Natã falar com ele, que o filho dele morreria por causa do pecado dele, que nós não podemos brincar com Deus, não podemos desprezar a palavra de Deus. O pecado, ele tem consequências, meus irmãos. O pecado, ele tem consequência. Lá em Gálatas 6, de 7 a 8, depois você pode estar lendo, diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Algumas tradições dizem que de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
Então, o que quer dizer? Eu colho o que eu planto. Não é verdade? Se eu planto ali uma verdura, vamos supor, eu plantei tomate, eu não vou colher chuchu, eu vou colher tomate. Só para você ter uma ideia. Então, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Por isso, nós temos que ter cuidado, né? Com o que nós estamos plantando. O que você está plantando? Amor, paz, alegria ou ódio? Tristeza, fofoca? O que você está plantando? Né? Então, nós temos que pensar e ter cuidado nisso. E quando Davi, né, o filho dele nasceu logo, ele já adoeceu. E quando o filho dele adoeceu, o que Davi fez? Davi entrou para o seu quarto, e ali ele ficou só, ele não quis conversar com ninguém, e ele rasgou suas vestes, colocou um pano de saco, jogou cinzas, e ali ele se prostrou a jejuar e orar. Os seus servos tentavam dar comida, levantar, mas Davi não queria. Ele ficou ali, orando e jejuando. Só que teve um momento que ele começou a perceber que os servos dele estavam cochichando. Davi, como não é bobo, ele entendeu que o filho dele havia morrido. Os servos deles ficaram com medo, né, de chegar até ele e contar que o filho dele tinha morrido, porque até então o filho doente, ele estava ali prostrado, ele não queria comer, triste, né? Mas Davi percebeu e ele só perguntou: a criança morreu? A criança está morta? E eles responderam que sim. E sabe, naquele momento que ele ficou sabendo que a criança estava morta, sabe o que ele fez? Ele levantou, ele pediu, ele trocou suas vestes, tomou banho, trocou suas vestes reais, pediu comida, sentou à mesa e foi comer. Ele entrou na casa do Senhor e o adorou. É o que a palavra de Deus fala aqui, né? Então foi à sua casa e pediu pão. Entrou na casa do Senhor e o adorou, e foi à sua casa e pediu pão. E puseram pão e ele comeu. Interessante, né? Porque se a gente for analisar, os servos ficaram assim: como assim? E nós também podemos pensar assim: enquanto o menino estava doente, ele estava ali triste, prostrado, agora fica sabendo que o menino está morto, e ele levanta, ele vai comer, ele vai né, pôr vestes novas e vai adorar o Senhor. Mas isso que deve ser a nossa atitude. Sabe por que Davi fez isso? Porque Davi orou e Deus respondeu. E qual que foi a resposta de Deus para Davi? Não. E Deus responde, meus irmãos, Deus responde com sim, não, espera, ou então Deus fica em silêncio. E muitas vezes nós insistimos tanto e orando, pedindo algo para o Senhor, e Ele não responde, ou Ele fala não. Então, sabe qual que deveria ser a nossa atitude? Levantar, erguer a cabeça, parar de pedir aquilo, porque a vontade de Deus, ela é perfeita, né? Eu não posso me rebelar contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Lá em Romanos 12, 2 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mesmo que faz derramar lágrimas, mesmo que dói o nosso coração, ela é perfeita, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe, né? Ele conhece, Deus é soberano. Ele sabe o que vai ser melhor para as nossas vidas. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos qual deve ser nossa reação, né? Quanto à sua vontade. Devemos obedecer e confiar, em lugar de nos decepcionar, mesmo que traga uma dor no coração. Então, eu lembro, eu fico pensando, né? Já pensou se Jesus estivesse contrariado à vontade de Deus? Nós não estaríamos aqui.
Pensa se Jesus fosse revoltado com Deus, porque Deus decretou para ele, a ele uma vontade que certamente nunca seria a minha e nem a sua vontade. Você morreria por alguém, mas Jesus Cristo veio, ele obedeceu, ele morreu numa cruz por causa do meu e do seu pecado, para nos dar a salvação. Ele obedeceu à vontade de Deus, e essa deve ser nossa atitude, né? Nós precisamos crer no Senhor Jesus como nosso Salvador, entregar a nossa vida à mão dele. Ele veio e ele morreu na cruz para nos dar a salvação. Ele obedeceu o Pai para nos salvar. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês vamos buscar a Deus em oração, né? É uma lição que Davi nos ensina. Ele buscou a Deus ao invés de abandoná-lo. Devemos querer chegar mais perto de Deus, orar, ler a Bíblia, ter intimidade com Deus. E quando nós retomamos nossa vida, ao invés de paralisá-la, porque as lutas, as dificuldades, às vezes o luto, ele nos paralisa, é normal. Mas nós precisamos levantar, nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que já passou, acabou. Vamos viver o hoje, vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos nos alegrar no Senhor, vamos aceitar a vontade de Deus na nossa vida, sabendo que é o melhor para cada um de nós. E sabe, Deus, ele tem muitas coisas boas para fazer para você e através de você. Deus, ele é maravilhoso, ele é misericordioso, ele nos ama, e ele vê as nossas lutas, as nossas dificuldades, ele conhece sim, e ele quer o melhor para as nossas vidas, ele se importa conosco, né? E sabe, o sofrimento, ele nos faz crescer na presença do Senhor, ser mais fiel, obediente, viver mais intimidade com Deus. Às vezes o sofrimento vem para nos fazer crescer. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu não sei o que você está passando hoje, mas que Deus possa abençoar a sua vida através dessa passagem, né? Desse devocional, dessa palavra tão pequena, mas maravilhosa e poderosa nas nossas vidas. Esquece o que passou. Se você precisa perdoar, perdoa. Deixa o passado, esquece aquilo que te feriu, aquilo que te magoou, que te entristeceu. Não tem como voltarmos atrás, mas tem como, de agora para frente, vivermos uma vida santa e agradável a Deus, com alegria, com paz, porque Deus pode nos trazer essa paz e essa alegria. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus poderoso, santo, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, a tua palavra é verdadeira, é santa, e nós cremos no Senhor, nós cremos no teu poder, nós sabemos que o Senhor conhece as nossas dores, as nossas lutas e as nossas dificuldades. Esteja com cada um que está me ouvindo, vai de encontro, ó Deus, ao seu coração, vai de encontro à sua dor e renova as suas forças, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.